vamos ter um discurso, e esse discurso ele tem um tema: somos consolados em todas as nossas tribulações. E quem vai explanar para nós esse discurso é o irmão Charles Duarte. Vamos dar atenção ao irmão, por favor? Certo homem que sofria de depressão, ele procurou um médico, um especialista, em busca de ajuda. Aí o médico, depois de fazer alguns exames bem específicos, olhou para ele e falou assim: olha, você está precisando de sorrir, você está precisando de recreação. Vai ouvir o Grimaldi e você vai se sentir bem melhor. Aí o homem, com um tom bem desalentoso, olhou para ele e falou assim: eu sou o Grimaldi. Bem, Grimaldi foi um palhaço, um comediante muito famoso que viveu na Inglaterra. Mas só um pouquinho dessa história dá para nós percebermos que a depressão, o mal emocional, quem tem sabe o tamanho da dor que é. Não é caso de rir, né? E muitas pessoas acabam que julgam como esse médico, né? Como talvez não se vê algum problema físico, então o que é que pode falar? Então isso talvez é manha, né? A verdade, irmãos e amigos, quem tem depressão, o mal emocional sabe o tamanho da dor que é. E talvez você aqui hoje esteja passando por isso, a depressão, o mal emocional, que ele não distingue o tipo de pessoa, a classe social, a idade, se é homem, se é mulher. Pode ser uma faxineira, pode ser um taxista, pode ser uma vendedora. A verdade é que muitas pessoas têm sofrido desse mal. E recentemente uma pesquisa revelou que 1 em cada 8 pessoas sofre de depressão. 1 em cada 8 pessoas. Então, se você der uma olhadinha à sua volta, a média é essa, né? Se você olhar cada 8, 1 está sofrendo aí de um mal emocional. E isso, irmãos e amigos, é muito importante falarmos um pouquinho, né? A gente entender a seriedade disso. Por quê? O mal emocional, quando ele não é tratado, né, procurado um médico, não é tratado, ele pode se transformar também no mal físico, uma doença física. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, a chance é gigantesca dela ter, por exemplo, fibromialgia, que quem tem sabe, né? Certa irmã comentou que é dor intensa em todo o seu corpo. Ela diz que é como se estivesse numa banheira e alguém espetando punhais ali nas suas costas, nos seus braços, nos seus pescoços, mãos, pés. Então, por isso, a importância que é procurar, sim, ajuda talvez até de um especialista, né? E quando procurar ajuda de um médico especialista, é importante também seguir ali o tratamento recomendado por ele, tomar os remédios no horário, no dia, tudo certinho. Mas, enfim, o que nós vamos falar aqui não é sobre esses tratamentos aí de especialistas, não. Nós vamos falar um pouquinho sobre aonde nós podemos encontrar a verdadeira fonte do verdadeiro consolo. Aonde que é? Talvez você já está imaginando aí, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Sim, a Bíblia, ela não é um guia de medicina hospitalar, mas ela está aqui para nos ajudar e nos consolar por causa do Criador, Jeová, que deu a vida a você e a mim. E por que que isso acontece? Por que que Jeová está preocupado com isso? Em que situação que nós vivemos? Vamos ver? Vamos recorrer então ao guia seguro do consolo? Olha aí, por favor, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Encontrou? Romanos 8? Lemos assim o versículo 22. Pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora.
Observaram aí? Toda a criação junta, e não falou que só está sentindo dor, né? Ela continua a gemer, sentir dores. É isso que está acontecendo à nossa volta. E a Bíblia, Jeová, já falou que isso iria acontecer. Então não é algo novo, não é surpresa que você e eu possamos passar por essas coisas, por esses males, vamos dizer assim. E ainda é importante destacar que as tribulações que passamos hoje, que nos faz gemer, não é simplesmente a depressão. Pode ser que você está enfrentando uma doença física mesmo, como um câncer. Talvez não é com você, mas talvez você está cuidando de um parente querido. Talvez sua mãe, seu pai, o seu irmão, a sua irmã. E a verdade é que quando nós estamos cuidando dessas pessoas, acaba que a gente sofre até mais, porque a gente fica com as mãos atadas, sem saber e sem poder o que fazer. Então, mais os males aí físicos podem trazer mais males emocionais. E fica sem saber o que fazer, fica meio perdido, né? E por que essas coisas acontecem? Essas tribulações. Lembrando que também podemos destacar desemprego, não é? Talvez você está passando uma tribulação porque alguém da sua família muito querido, ele teve que ser removido da congregação. E você está sentindo essa tribulação na carne. Talvez você não tenha o casamento que você gostaria de ter. Outra tribulação, talvez a idade. Talvez você já está veterando, os irmãos de mais idade, e não consegue fazer mais aquilo que conseguia fazer. Tribulação na carne. Mas por que isso tudo está acontecendo, né? Vamos ver também, mais uma vez, aqui um outro texto. Olha aí, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E vamos entender mais uma vez o motivo disso. 2 Timóteo. O capítulo 3 e o versículo é ele mesmo, o versículo 1. Mas saiba que nos últimos dias haverá o quê? Tempos fáceis? Não, tempos críticos. E ainda completou, difíceis de suportar. Então essa frase aí, tempos críticos, ela é a tradução do grego kalepoi. Significa literalmente algo feroz. Algo feroz. Significa também extraordinariamente cruéis. Então os dias finais que vivemos hoje é cruel. Mas o bom é pensar, porque se é crítico, está acabando, né? Não é? Quando a gente recebe notícia que alguém está em estado crítico no hospital, o que nós pensamos? Vai acabar. Então a mesma coisa está acontecendo. É difícil, é cruel, é feroz. Mas aí o início do versículo 3 falou, últimos dias. Um comentarista da Bíblia diz que essa palavra refere-se à tremenda intensidade de perversidade. Os males que vai acontecendo hoje na Terra também vêm por meio disso, né? Então, juntando isso tudo, as coisas vão ficando difíceis, piorando a cada dia mais. Além disso, temos também de lidar com a nossa própria carne imperfeita. Nós somos falhos, né? E conforme Paulo certa vez falou, dentro de nós tem uma luta, eu espiritual e eu carnal. Então fica nessa batalha, né? Tanto é que o livro Mantenha-se no Amor de Deus fala que quando nós nos batizamos para servir a Jeová, fala que nós entramos como que num ringue. Luta constantemente. É o lado nosso físico, aí tem Satanás e os demônios para atrapalhar ainda mais. Então acaba que durante esse ringue, a gente, se não tomar cuidado, pode ser golpeado. E dependendo do golpe, Satanás não tem dó, ele já emenda outro golpe. Por isso é que nós devemos tomar muita atenção, né, prestar atenção em como estamos levando a nossa vida,
por reconhecermos primeiramente isso. Por que as coisas estão acontecendo? Que não é culpa de Jeová, não é culpa dos irmãos, é culpa da imperfeição e culpa do pecado, deste mundo iníquo, falido em que nós vivemos. E isso, irmãos, é muito importante, além de sabermos o porquê que está acontecendo e o que está acontecendo, a importância que devemos dar em por que pedir ajuda. A gente não deve nos isolar. Por que é importante isso? Dê atenção, por favor, a essa imagem. É simples, mas vai dar-nos a entender. Está observando aí? Então, olha só, a questão do mal emocional, a depressão, ela é como andar num bairro perigoso. A pessoa, para achar a saída, ela tem que buscar ajuda. Então, imagina essa jovem aí, olha lá. Se ela não buscar ajuda, o que vai acontecer com ela? É de um bairro perigoso, ela vai se perder. E olha aqueles dois sujeitos lá. Está fumando, talvez podem ser ladrões, vai fazer algum mal com ela. E ela não conhece o local. Então, para ela enfrentar, ela tem que pedir socorro. Vai ligar para alguém que conhece ali para ela ir embora, não é? A mesma forma acontece com a depressão. É como andar num bairro perigoso. Tem que buscar ajuda. Obrigado, irmãos, pela imagem. Então, a pergunta que não se cala é essa, né? Aonde buscar essa verdadeira ajuda? E Jesus, ele falou, né, em Mateus 9, 21, que os doentes precisam de médicos, né? Então, além de procurar os especialistas profissionais da área, é muito importante lembrar dos médicos que Jeová designou nas congregações, né? Onde você tiver alguém doente, é para procurar os anciãos, esses irmãos amorosos. Eles estão ali com a responsabilidade de cuidar de você e de mim. E quando você for buscar ajuda, é bom você se abrir, é bom você falar do que realmente está te incomodando, de que tipo de ajuda, né, você talvez vai precisar. É abrir o coração mesmo. É só assim que o médico consegue ajudar um paciente, não é? Se ele chegar lá e não falar nada, como é que vai fazer? Então, fique à vontade, procure os anciãos, procure os irmãos mais maduros. E é na organização de Jeová, através dessa ajuda que Ele dá, é que nós vamos encontrar o verdadeiro consolo. E por que Jeová ele está se preocupando com isso? E por que Ele é capaz de fazer isso? A Bíblia mesmo descreve Jeová com respeito a esse assunto. Males físicos, emocionais, né? Que tipo de Deus você serve, que eu sirvo? Vamos ver? Olha aí, por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, o capítulo é 1. E esse texto, ele tem que ficar tatuado no nosso coração, cabeceira da nossa cama. Achou aí? 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver os versículos 3 e o 4, primeiramente. Olha só. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias, o Deus de todo consolo, que nos consola, ou como diz a nota, nos encoraja em todas as nossas provações, ou tribulação, a nota completa, né? Para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Então, vamos entender, né? O texto, ele já diz claro que Jeová é o Deus, o Pai de consolo, ternas misericórdias. E por que é importante a gente pensar nisso? O quanto nós precisamos de consolo, né? Imagine aí um bebê. Assim que ele nasce, o que geralmente ele faz? Até que se ele não fizer, o médico vai lá e dá um tapinha, né? Ele chora, não é? E mesmo depois, o bebê, ele continua ainda usando as cordas vocais dele, para pedir alguma ajuda, algum socorro. O que ele faz? Chora. E quando acontece isso, o que a mãe ou o pai geralmente faz? Vamos voltar lá no hospital. Nasceu, o médico pega e entrega para quem? Para a mãe, né?
ou o pai ali, o colo, e ele vai gradativamente, ele vai ficando caladinho, vai fechando ali, quietinho no colo da mãe, né? Ou do pai. Aí depois ele fica mais crescido, lá no berço, ele chora, o pai vem, coloca no colo, e ele vai ficando calmo, e fica no colo ali, consolado. Esse texto nos dá a entender que é isso que Jeová nos faz. Então, quando nós estamos assim, passando por depressão, esses males que comentamos agora, nós temos que fazer como esse bebê. Ele chora, ele vai atrás, ele quer. E Jeová está preparado para fazer isso, para nos dar esse consolo, nos dar esse colo. Por isso é que é importante. Agora, como que Jeová faz isso? Como que ele nos dá esse colo? Olha aí, por favor, Romanos, capítulo 15. Vamos usar bem a Bíblia. Os irmãos quiserem, vai anotando esses textos, né? Romanos, capítulo 15. Olha que importante esse texto. O versículo 4 diz assim, olha, Romanos 15, 4. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança, por meio o consolo das Escrituras, a gente tivesse esperança. Ou seja, Jeová nos consola por meio da Bíblia, a palavra dele. Vamos falar da primeira aqui, né? Que nós estamos falando que não é o guia de medicina, mas foi elaborado por Jeová para nos consolar, para nos dar a verdadeira ajuda, o verdadeiro consolo que nós precisamos. Então vamos perguntar, se eu estou passando por esses males, quanto tempo eu estou gastando em considerar a Bíblia? Não simplesmente ler, mas estudá-la, tirar tempo ali de qualidade, confirmar, pesquisar, meditar, orar, se imaginar como que esse texto aqui vai me ajudar. Se eu fizer isso, o que vai melhorar na minha vida? E importante tão quanto ou mais, assim que a gente lê, é fazer o quê? Pôr em prática, não é? Então, por isso que é muito importante a gente continuar considerando como Jeová nos consola, que é por meio da Bíblia. E uma outra forma que Jeová nos consola, que ficou muito claro para nós, é o maior exemplo em fazer a vontade de Jeová, que é Jesus. E quando nós estudamos a Bíblia e sentimos o consolo de Jeová, já que falou que vai aumentar a nossa esperança, nós conseguimos entender que Jesus, o nosso maior exemplo, ele passou por esses problemas, e qual foi o segredo? Será que é porque ele era o Filho de Deus? A segunda pessoa mais poderosa do universo? Será que era isso? Vamos ver? Olha aí, por favor, na sua Bíblia, Mateus 11. Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo é 11. Mateus capítulo 11, os versículos 28 até o 30. Diz assim, olha, venham a mim todos vocês que estão trabalhando duro e que estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração. E agora notem, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, como vimos aqui, Jesus, ele assegurou que as pessoas que estão depressivas, passando por problemas, seriam consoladas. E ele fez isso de que maneira? Volte um pouquinho aí, por favor, agora no Evangelho de... Ou melhor, vai para frente aí um pouquinho no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 22. Aí Jesus, ele não simplesmente falou, mas ele fazia. Olha aí, Lucas 22. Vamos considerar aí, a partir do versículo 39. Lembrando que o cenário aqui é as últimas horas de Jesus aqui na terra. Então imagine ali a aflição que ele estava passando. Aí ele diz, ao sair ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Quando chegaram a um lugar, ele lhes disse, persista em orar, para que não caiam em tentação. Acharam aí? E o 41, olha, ele se afastou deles à distância de um arremesso de pedra. 42, ele disse, Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, ocorra não a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Agora observe, por favor, a partir do 44. Olha, mas ele ficou tão angustiado que orou ainda mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Então aqui Jesus, ele tinha o costume de orar. Ele falou que antes ele consolava e agora é ele que precisou de consolo. E se você só passar os olhos aí no versículo 19, versículo 20, versículo 32, tudo mostra que Jesus estava fazendo orações, suplicando a Jeová. Só que nessa parte agora, a partir do 44, viu que intensidade que ele orou a Jeová? Viu o que aconteceu? Ele ficou tão angustiado e o suor se tornou como gotas de sangue. Aí, para nos ajudar, veja essa segunda imagem que vai aparecer. Tente imaginar aí Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa mais poderosa do universo. Olha o tamanho do estresse que ele estava passando, que peso sobre os ombros de Jesus. A sua própria vida etérea de humanos estava em jogo. Mas o mais importante que ele estava preocupado não era com ele, era se o nome de Jeová realmente seria vindicado e a soberania dele. E é interessante, irmãos, que isso acontece, né? O médico Lucas, que nos relatou isso aí em Lucas, no capítulo 22, ele não explicou como o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue. Mas a revista Associação Médica Americana, ela comenta que isso possa acontecer. Mesmo sendo um fenômeno raro, suor com sangue, chamado de hematidrose, pode ocorrer em casos extremos de estresse. Aí ocorre uma hemorragia das glândulas que produzem suor e a pele fica frágil e fina. Então se mistura o suor com o sangue. Então você consegue imaginar aí Jesus, de tamanha forma, de tamanho estresse que ele estava passando, aflito, mas ele não confiou nele. Ele pediu a Jeová ajuda. E não foi que nós observamos? Jeová interveio a favor dele. Não é? O que nós aprendemos disso? Obrigado pela imagem. Nós aprendemos algumas lições. A primeira, que Jeová, ele escuta as súplicas, assim conforme escutou a de Jesus. A outra, essa é muito importante, que Jesus, irmãos e amigos, ele entende as suas aflições, as tribulações que nós passamos, porque ele também passou por isso. Ele ficou tão aflito que o suor se tornou como gotas de sangue. Já aconteceu isso com você? Comigo não. Então é só para nós vermos a dimensão que Jesus estava passando de tribulação na sua própria carne. E ainda outro é que quando nós fazemos isso, já que Jeová nos ouve, Jeová vai nos ajudar, assim conforme ajudou Jesus. E você tem orado a Jeová? Mas não simplesmente uma oração, né? A oração corriqueira ali que a gente faz durante o dia, que é boa também. E talvez você já ouviu algumas expressões assim, olha, quantas vezes você ora por dia? Aí se você fala o número, a pessoa fala, está orando pouco, né? Porque tem que orar muito mesmo. Mas não é esse tipo de oração que estamos falando aqui para receber o consolo de Jeová. É você tirar tempo, irmãos e amigos. Então qual foi a última vez que você tirou tempo, se preparou, orou a Jeová? Qual foi a última vez que você, numa oração, sorriu? Qual foi a última vez que numa oração você chorou? Qual foi a última vez que você, marido, ao orar, pegou a mão da sua esposa? Ou antes, um pouquinho de orar, perguntou para ela, o que você quer que eu peça para Jeová? Ou o que você quer que eu agradeça a Jeová por nós? Porque você não vai ouvir a oração dela, mas se perguntar, você vai saber o que está preocupando ela. Não é? Orações, mas orações que sejam realmente relevantes, orações profundas, bem preparadas, conforme a Bíblia fala, né? Como realmente um incenso. E isso aconteceu lá no passado, e fica muito claro para nós como que devemos fazer, né? Quando nós passamos por problemas, o que nós devemos fazer? Olha esse texto aí, o Salmo número 55. Salmo 55. O Salmo 55, e o verso é ele mesmo, o 22, olha, lance seu fardo sobre Jeová. Agora veja, ele amparará você, nunca permitirá que o justo venha a cair.
amparar, da ideia que nós estivemos cambaleando e cair, irmãos. Jeová não vai deixar que isso aconteça, mas nós temos que procurar Ele, lançar o fardo, né? E geralmente o que acontece quando uma pessoa ela precisa ser socorrida com urgência, é algo, tem uma emergência a fazer. Então em casa ela passou mal, o que geralmente faz? Liga para onde? O SAMU, né? 192. Tem um protocolo do SAMU que fala que eles têm que dar atenção ali à resposta do SAMU, assim numa cidade grande, né? Em torno de 8 a 9 minutos. Tem que atender ali a pessoa, porque é algo urgente, é com emergência. E quando nós estamos atribulados, sentindo tantos problemas, passando por essas dificuldades, tribulações, nós vamos ligar para onde? É esse ramalzinho aí, ó, 5522. 5522, Salmo 55, 22. Lembre-se disso. Ore a Jeová, lance seu fardo para Ele. Aí Ele não vai deixar você cair, Ele vai amparar você. E o tempo de resposta de Jeová? Imediato. A Bíblia diz que muitas vezes Jeová ele já está fazendo algo antes da gente orar, porque Ele já viu o nosso gemido. Porque nós nos preparamos para orar e Ele já está sabendo o que vai acontecer. Mas isso só vai acontecer se nós orarmos, não é? Agora, será que isso acontece realmente? Uma pessoa que ora a Jeová, passando por problemas, ela consegue mesmo assim, independente do que esteja passando, com coragem, ser leal a Jeová e não desistir? É possível sim. Tem uma experiência, vou compartilhar com os irmãos, é a experiência do nosso irmão, que foi contado para nós, Massal Sutter, de 23 anos. Ele estava preso pela sua fé, neutralidade. E ele foi condenado a ser decapitado com machado na prisão. E antes, o que ele fez? Ele deixou uma carta escrita para a sua família. E essa carta, eu vou ler um trechinho para os irmãos, e à medida que você for ouvindo, por favor, pense no seu problema, o que você está passando, tá bom? Ele falou assim, olha, meus queridos pais e irmãs, quando vocês receberem esta carta, eu não estarei mais vivo, apenas algumas horas separam-me da morte. Peço-lhes que sejam fortes e corajosos, não chorem, pois eu venci, terminei a carreira e mantive a fé. Quando Jeová Deus me ajude até o fim, apenas um curto período de tempo nos separa do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo nos veremos novamente num mundo melhor, de paz e justiça. Regozijo-me de pensar nesse dia, pois então não haverá mais suspiro. Quão maravilhoso isso será! Anseio a paz. Durante estas últimas poucas horas tenho pensado em vocês, e meu coração ele está aflito, amargurado, por pensar que eu não posso beijá-los para dizer adeus. Mas precisamos ser pacientes. Está próximo o tempo quando Jeová vai vindicar o seu nome e provar a toda a criação que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, desejo dedicar a Ele minhas últimas poucas horas. Por isso, vou encerrar esta carta e dizer adeus até nos encontrarmos outra vez em breve. Louvado seja o nosso Deus Jeová. Com meu caloroso amor e saudações, Marcel. E logo em seguida ele foi decapitado com machado na prisão. O que isso nos revela? Olha o problema, olha a tribulação, o que estava passando, a aflição que esse nosso irmão de 23 anos. Mas pelas palavras dele aqui, ele não estava se concentrando no problema. Ele estava concentrado aonde? Lembra da fonte do consolo? Jeová. E acabou que com isso ele pôde consolar a própria família. Irmãos, amigos, o que isso nos ensina? O que isso nos ajuda? A lição. Não devemos concentrar no problema. Devemos concentrar em Jeová. Então é aqui na organização de Jeová, é que nós vamos receber a fonte do verdadeiro consolo. Então todos estão de parabéns por estar aqui na reunião. E quando nós fazemos isso, a gente consegue sentir de perto o carinho e o consolo de Jeová. E é aqui, nas reuniões, é que nós conseguimos de perto aumentar a nossa fé e também a nossa esperança. Por exemplo, talvez a gente passe por tribulações quando a gente perde um ente querido na morte. E agora, o que fazer? Quando nós pensamos na esperança de uma ressurreição, a gente já consegue ver de perto, né? Como que aumenta a nossa fé em Jeová. A esperança da ressurreição, ela funciona
como um amortecedor, né? Você já andou num carro sem amortecedor? Quando ele passa num quebra-mola, bate, né? A cabeça vai lá no teto do carro, né? Imagina um carro com amortecedor novinho ali. Ele passa no mesmo quebra-mola, no mesmo buraco, só que você nem sente, né? É isso que acontece conosco hoje, a esperança. A gente passa pelos mesmos problemas, as mortes, mas a gente não fica desesperado a ponto de sem saber o que fazer. Tem um amortecedor, que é a esperança da ressurreição, e a gente consegue realmente firmar com a ajuda de Jeová. Irmãos, amigos, o que nós aprendemos então nesse discurso de hoje? Para resumir, vai aparecer a próxima imagem aí. Então, resumindo, o que nós vemos? Olha só, talvez, pelos problemas que você esteja enfrentando, você está como essa ovelhinha. Olha só, ela está presa debaixo ali dos arbustos, está ali no meio dos espinhos, e observe na patinha esquerda dela, está machucada, ferida, não é? E lá atrás você vê o pastor, olha lá, ele está procurando no meio das outras, não é? Mas veja o que a ovelha está fazendo para receber ali, para ser achada. Ela está gritando, né? Pedindo por socorro, pedindo por ajuda. E o pastor vai lá e acha ela. E o que acontece? Aí veja a última imagem. Olha só, mudou a situação, né? O pastor encontrou, ela pediu ajuda, enfaixou ali, curou ali o seu machucado, o seu ferimento, e agora ela está no colo, com carinho, do seu pastor. Agora foque, por favor, ali na fisionomia dessa ovelhinha. Ela está tranquila, não está se debatendo no colo do pastor. Ela não é um cabrito, né? Um cabritinho, ela é uma ovelha mansa. O que isso nos ensina? Com as tribulações que passamos hoje, a gente tem que achar o verdadeiro consolo no colo de Jeová. Obrigado pela imagem. Sim, queridos irmãos e amigos, vimos que Jeová nos consola e nos fortalece para que nós possamos encorajar e fortalecer outros. Então, mesmo que nós estejamos passando por muitas tribulações, físicas ou emocionais, a gente tem que continuar no colo do amoroso Deus Jeová. Sim, aqui na organização dele. E em breve, muito breve, nós todos vamos receber a tão esperada e prometida vida eterna. Queremos agradecer primeiramente a Jeová, né, por esse banquete espiritual que ele nos proveu, e também agradecer, né, o irmão Charles por bondosamente ter vindo fazer esse discurso para nós. E agora nós vamos ter o estudo da Bíblia através da Sentinela, e quem vai para nós atuar esse estudo é o irmão Brás. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Como de costume, nós iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 12. Nosso grandioso Deus, Jeová. Hoje nós vamos considerar o estudo 31, que tem o tema: o que Jeová tem feito para salvar humanos pecadores? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E o texto temático é João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Qual é o objetivo desse estudo, ou como esse estudo vai ajudar a cada um de nós? Esse estudo vai mostrar para nós o que Jeová tem feito para nos ajudar a vencer a luta contra o pecado e ganhar a vida eterna. Então nós vamos responder algumas perguntas que vão nos ajudar nesse sentido. Por exemplo, que esperança Jeová deu a humanos pecadores? O que os sacrifícios de animais exigidos pela lei mostravam? E também o que Jesus fez para salvar a humanidade do pecado? Essas perguntas então vão nos ajudar a entender esse ponto. O que Jeová tem feito para salvar humanos pecadores? Todos são convidados a participar com seus comentários. Fiquem à vontade para levantar as suas mãos, tanto os irmãos aqui presentes como aqueles conectados conosco via Zoom. Queremos muito ouvi-los aqui, tá bom? E quem irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos é o nosso irmão Renan Santos. Vamos então ouvir inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2.
Você gostaria de saber o tamanho do amor de Jeová por você? Uma forma de descobrir isso é estudar o que Jeová já fez e continua fazendo para salvar você do pecado e da morte. O pecado é um inimigo muito cruel, um inimigo que não conseguimos vencer sozinhos. Nós pecamos todos os dias e a morte é uma consequência do pecado. Mas a boa notícia é que Jeová promete nos livrar completamente do pecado e da morte. Já por uns 6.000 anos, Jeová tem ajudado os humanos a lutar contra o pecado. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama muito. Desde o momento em que nos criou, Jeová tem mostrado amor por nós, e ele já fez grandes sacrifícios para nos ajudar a vencer a luta contra o pecado e ser amigos dele. Jeová sabe que o pecado leva à morte, e ele não quer que as pessoas morram. Jeová quer que todos vivam para sempre, e é isso que ele quer para você também. Neste estudo, vamos ver as respostas a 3 perguntas. Que esperança Jeová deu para humanos pecadores? O que algumas pessoas nos tempos bíblicos fizeram para agradar a Jeová? O que Jesus fez para salvar os humanos do pecado e da morte? A parte A do parágrafo 1 e 2, o que é pecado e como podemos vencer nossa luta contra ele? Nós temos aqui também, entenda melhor, os irmãos podem comentar também essa nota. Laurinha? O pecado é um inimigo muito cruel, um inimigo que não conseguimos vencer sozinhos. Obrigado, Laurinha. Irmã Rosana? O pecado são ações erradas que Jeová diz que não é certo e também se refere à nossa imperfeição. Obrigado, irmã Rosana. Isso mesmo, então. Esses são alguns pontos, né, a respeito do pecado. Agora, a parte B. O que vamos ver neste estudo e nos próximos? Aí veja também, querido leitor, nesta revista. O que nós vamos ver neste estudo e nos próximos? Aqui nossa irmã Selma. Nesse estudo, vamos ver a resposta a 3 perguntas. O que esperamos Jeová deu para os humanos pecadores? O que algumas pessoas no tempo bíblico fizeram para agradar a Jeová? E o que Jesus fez para salvar os humanos do pecado e da morte? Obrigado, irmã. Irmã Vanessa? E a nota aos leitores mostra que nesta revista nós teremos 5 estudos que vão considerar as seguintes perguntas. A primeira é o que Jeová fez para ajudar seus filhos humanos a lutar contra o pecado. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Renan? A outra pergunta, vamos considerar a 2, é o que uma pessoa deve fazer para se arrepender e como Jeová ajuda pecadores a mostrar arrependimento. Muito bem. Irmã Rose? A terceira é como Jeová queria que a congregação em Corinto tratasse um homem que cometeu um pecado sério, mas que não se arrependeu? Obrigado, irmã Rose. Irmão Nelson? Como os anciãos ajudam aqueles que cometeram um pecado sério. Isso, obrigado, irmão. Irmã Luciana? A 5 é o que os anciãos e outros na congregação podem fazer para continuar a mostrar amor e misericórdia às pessoas que foram removidas da congregação. Isso. Então, esse estudo e os próximos vai mostrar o amor de Jeová
pelos seus servos, né? Romanos 6:23 nos ajuda a entender esse ponto sobre Jeová. Quem gostaria de comentar para nós esse texto? Romanos 6:23, o que ele nos ensina? Irmão Daniel? Esse texto mostra que Jeová sabe que nós vamos morrer, que o pecado leva à morte, né? E também mostra que ele deu a provisão para que a gente não morra mais, né? Porque Jeová ele quer que as pessoas vivam para sempre. Isso. E o estudo de hoje e os próximos vão nos ajudar a entender plenamente esse ponto, vai nos ajudar a fortalecer ainda mais a nossa fé nesse desejo de Jeová, nesse propósito de Jeová de nos ajudar. Bem, vamos então ao primeiro subtítulo. Que esperança Jeová deu a humanos pecadores? Parágrafo 3. Quando Jeová criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele queria que eles fossem felizes. Jeová deu a eles um lindo lugar para morar, o presente do casamento e um trabalho empolgante. Eles teriam o privilégio de encher a terra com seus descendentes e transformar todo o nosso planeta em um paraíso tão lindo quanto o Jardim do Éden. Jeová deu a Adão e Eva apenas uma proibição, e era algo bem simples. Jeová também explicou o que aconteceria se eles não respeitassem aquela proibição. Por causa desse pecado, eles acabariam morrendo. Nós sabemos o que aconteceu. Um anjo mau que não amava a Deus nem os humanos entrou em cena e induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. O primeiro casal humano deu ouvidos àquele anjo mau. Em vez de confiar em seu amoroso Pai, eles pecaram. Daquele dia em diante, Adão e Eva tiveram que enfrentar as consequências. Eles envelheceram e, por fim, morreram. Como o primeiro casal se tornou pecador? Irmã Jane? Jeová, ele colocou Adão e Eva no lindo jardim. Então deu tudo o que eles precisavam para serem felizes. E deu a eles apenas uma proibição, que era algo simples. Jeová explicou o que aconteceria se eles não respeitassem aquela proibição, que eles então pecariam e acabariam morrendo. E em vez de confiar em seu amoroso Pai, eles deram ouvido a um anjo mau, pecaram contra Jeová, e a consequência foi a morte. Infelizmente, né? Obrigado, irmã Jane. Então, assim, nossos primeiros pais se tornaram pecadores, né? Vamos ao parágrafo 4. Essa é uma história triste, mas Jeová fez questão que ela fosse registrada na Bíblia para nos explicar por que ele odeia tanto o pecado. Porque o pecado nos separa dele e causa a morte. É por isso que aquele anjo mau, Satanás, ama o pecado e continua tentando os humanos hoje em dia. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás deve ter pensado que ele tinha arruinado o propósito de Jeová. Mas ele não tinha ideia de como nosso Pai Jeová é amoroso. Jeová nunca mudou o seu propósito para os filhos de Adão e Eva. Ele ama os humanos. Por isso, assim que Adão e Eva pecaram, Jeová deu uma esperança para todos os descendentes deles. Ele sabia que alguns humanos escolheriam amá-lo e aceitariam sua ajuda para lutar contra o pecado. Por isso, Jeová tomou medidas para salvá-los e dar a eles a oportunidade de ser seus amigos. O que exatamente Jeová fez para tornar isso possível? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 20 e 21. Carta aos Romanos 8, 20 e 21. Vamos pedir para a irmã Iméria ler para nós? Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá liberdade gloriosa dos filhos de Deus.
Obrigado pela leitura, irmã. Por que Jeová odeia o pecado e nos ajuda a lutar contra ele? Irmã Lerce? Quando Adão e Eva pecaram, eles romperam o seu relacionamento com Jeová. Então, o pecado afastou Adão e Eva de Deus. Da mesma forma, o pecado que nós herdamos também nos afasta de Deus. A esperança é que Jeová não mudou o seu propósito. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmão Renan? Sem dúvida, a prontidão com que Jeová já tomou providências para que esse pecado fosse eliminado demonstra realmente esse sentimento profundo de amor que ele tem para com a humanidade. Assim, isso levou ele a tomar ação rápida em resolver a situação. Isso mesmo. Que bom, né? Que bom que Jeová mostrou esse meio para nos salvar do pecado, né? E nós vamos entender plenamente isso, né? Porque Jeová tomou essas medidas, né? Para nos salvar. Antes da leitura do parágrafo 5, nós vamos pedir para alguém ler para nós Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Vamos pedir para o irmão Geraldo ler para nós. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Obrigado, irmão Geraldo. Agora vamos ouvir a leitura do parágrafo 5. Os primeiros raios de esperança começaram a brilhar quando Jeová condenou Satanás e disse o que iria acontecer com ele. Jeová prometeu que haveria um descendente que seria usado para salvar os humanos. Esse descendente esmagaria Satanás e resolveria todos os problemas que começaram no Jardim do Éden. Mas, para fazer isso, esse descendente teria que sofrer. Satanás iria feri-lo, ou seja, causar a morte dele. Isso com certeza causaria muita dor para Jeová. Mas ele estava disposto a passar por isso, porque só assim os humanos poderiam ser salvos do pecado e da morte. Quando começou a surgir uma esperança para a humanidade pecadora? Irmã Ana Cristina? Então, essa esperança surgiu quando Jeová condenou Satanás e disse o que iria acontecer com ele, né? Aí Jeová prometeu que haveria um descendente que seria usado para salvar os humanos. E esse descendente esmagaria Satanás e resolveria todos os problemas que começaram lá no Jardim do Éden. Obrigado, irmã. Ainda irmã Amanda? E nós vemos que Jeová ele agiu de forma rápida mesmo. Jeová ele poderia ter destruído Satanás, poderia ter destruído Adão, Eva, mas o amor por Jeová era tão grande pela humanidade, mas tão grande, que ele providenciou a saída rapidamente, colocando a própria vida de seu filho em jogo. E de uma forma bem dolorosa, como o versículo 3:15 de Gênesis fala, né, que feriria o calcanhar dele. Mas Jeová, ele está disposto, né, a passar por tudo isso, justamente porque para salvar os humanos do pecado e da morte. Obrigado, irmã Amanda. Irmão Renan? É interessante que a pergunta diz: quando começou a surgir uma esperança para a humanidade pecadora? Na verdade, essa esperança para essa humanidade surgiu antes de existir essa humanidade, né? Na época só existia mesmo Adão e Eva. Eles cometeram um pecado e nisso imediatamente Jeová, por amor, já conseguiu uma saída para libertar todos os futuros descendentes deles do pecado. Embora talvez nem Satanás, nem Adão e Eva imaginassem quem era a mulher, quem fosse o descendente, Jeová já sabia que tudo isso estava envolvido. Isso mesmo. Obrigado, irmão.
Irmão Oscar? Essa profecia está em cumprimento, porque ainda não fechou. Ela está em andamento. Os descendentes, tanto de Satanás como de Jesus, estão sendo estabelecidos pela sua conduta, maneira de ser, e só vai concluir essa aí quando realmente ele for, primeiro, levado ao abismo e, posteriormente, quando ele for solto novamente. Aí ele vai findar. Mas até lá, nós já usamos do benefício da esperança dessa vida eterna e também das bênçãos que temos por adorar Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar. Isso está de acordo com o que diz ali em 1 João 3,8, né? O objetivo de Jeová manifestar o seu Filho é qual? Irmão Benfica? Então, ali é um aviso claro para todos que praticam o pecado, porque Jesus foi manifesto para ele desfazer todas as obras de Satanás, o diabo, e de quem também pratica o pecado sem se arrepender. Isso. Então, por meio de Jesus vai ser corrigido, né? Vai ser restabelecido o propósito de Jeová, né? Bem. Vamos ao parágrafo 6. O que os humanos imperfeitos nos tempos bíblicos fizeram para agradar a Jeová? Ao longo dos séculos, Jeová foi revelando aos poucos o que humanos pecadores poderiam fazer para se tornar amigos dele. Veja o exemplo de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Depois do que aconteceu no Éden, ele foi o primeiro humano a mostrar que tinha fé em Jeová. Abel amava a Jeová, queria agradá-lo e ser amigo dele. Por isso, ele quis dar algo a Jeová. Abel era pastor, então ele pegou algumas das suas ovelhas e as ofereceu a Jeová como sacrifício. O que Jeová achou disso? Ele olhou com favor para Abel e para a sua oferta. Jeová também mostrou sua aprovação aos sacrifícios feitos por aqueles que o amavam e confiavam nele, como Noé. Por aceitar esses sacrifícios, Jeová mostrou que humanos pecadores poderiam agradá-lo e ser amigos dele. O que alguns homens de fé, como Abel e Noé, fizeram para se aproximar de Jeová? Irmão Lucas? Esses homens de fé deram o seu melhor. E o seu melhor naquele momento era o melhor do rebanho. Foi o caso de Abel, que ofereceu o melhor do seu rebanho em sacrifício a Jeová. E Jeová ficou muito feliz. Assim o mesmo fez também Noé. Noé deu de si o seu melhor, tanto em sacrifícios como de obedecer a Jeová em levar a mensagem para aquele povo iníquo. Obrigado, irmão Lucas. Agora, esse sacrifício era feito por homens imperfeitos, né? O que essa nota nos ajuda a entender a esse respeito? Por que Jeová aceitava esses sacrifícios? Irmã Lércia? Jeová, ele aceitava esses sacrifícios porque ele tinha certeza de que no futuro iria sacrificar a vida do seu filho para salvar humanos aqui na terra do pecado e da morte. Isso mesmo. Então, assim, Jeová aceitava, né, esse sacrifício feito por humanos fiéis que o amavam, né? Vamos ao parágrafo 7. Um tempo depois, Jeová pediu a Abraão, um homem que tinha uma fé muito forte, para fazer algo extremamente difícil: oferecer o filho dele, Isaque, como sacrifício. Para Abraão, essa deve ter sido a coisa mais difícil que ele teria que fazer na vida. Mesmo assim, Abraão decidiu obedecer a Jeová. Só que, quando estava prestes a sacrificar Isaque, Jeová o impediu. Esse exemplo mostrou o que o próprio Jeová estaria disposto a fazer no futuro: sacrificar a vida do filho que tanto amava. Isso prova o quanto Jeová ama os humanos. O que aprendemos do pedido que Jeová fez a Abraão? Irmão Oswaldo?
que mostra que Jeová, né, ele pediu para Abraão algo extraordinariamente difícil de fazer, né? Era oferecer o filho dele, Isaque, como sacrifício, né? Então deve ter sido uma coisa muito difícil para ele fazer, né? Que ele teria que fazer na vida. Mas mesmo assim, Abraão ele decidiu obedecer a Jeová, né? E quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, Jeová o impediu. Então o que isso mostra para nós? Mostra o que o próprio Jeová estaria disposto a fazer no futuro, né, para a humanidade, para nós, sacrificar a vida do seu filho, né, para nos salvar do pecado e da morte. Então isso mostra que Jeová ama muito nós e ele deu o seu filho para nos salvar e libertar do pecado e da morte. Isso mesmo. Obrigado, irmãozão. Consegue imaginar a dor que Abraão sentiu ao ter de fazer esse sacrifício? Irmão Tiago? Realmente não deve ter sido fácil. A gente lê o relato ali deles andando juntos. Eles falam, a gente vai oferecer um sacrifício, depois a gente volta, eles andando junto. O filho pergunta, pai, tá aqui as coisas, né? Mas onde está a ovelha, né? Onde está a oferta? Ah, Jeová vai providenciar. Imagina Abraão construindo um altar, colocando ali a lenha e tudo mais, e pensando que ia ter que sacrificar o seu próprio filho. Realmente não foi fácil para Abraão. Ali foi por um breve período de tempo, que depois o anjo veio e impediu Abraão. Imagine Jeová, pelo tempo que passou, sabendo desde lá do paraíso, até chegar em 33 era comum, quando seria a morte de Jesus Cristo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago. Vamos ao parágrafo 8. Alguns séculos depois, a lei que Jeová deu para a nação de Israel dizia que eles deveriam fazer sacrifícios de animais para ter seus pecados perdoados. Aqueles sacrifícios mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante, que livraria completamente a humanidade do pecado. Jeová inspirou vários profetas a falar sobre o descendente prometido. Ele seria um filho muito especial para Deus e teria que sofrer e morrer. Esse descendente seria sacrificado como se fosse um cordeiro. Não é incrível? Jeová prometeu que iria oferecer seu amado filho como sacrifício para livrar os humanos do pecado e da morte. E isso inclui você. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Levítico, capítulo 4, versículos 27 ao 29 e o 17 e 11. Vamos pedir para a irmã Ana Laura ler para nós o 27 ao 29 e a irmã Michele ler para nós o 17 e 11. Se alguém do povo da terra pecar sem querer e se tornar culpado por fazer uma das coisas que Jeová ordena que não se façam, ou se ele se dar conta de um pecado que cometeu, então ele apresentará uma cabritinha sadia como oferta pelo pecado que cometeu. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e abaterá a oferta pelo pecado no mesmo lugar da oferta queimada. Pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu mesmo o dei a vocês para que façam expiação por si mesmo no altar, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que está nele. Obrigado às irmãs pela leitura. O que os sacrifícios exigidos pela lei mosaica mostravam? Irmão Siqueira? Claro que os sacrifícios de animais não poderiam livrar ninguém da morte, livrar ninguém do pecado. Mas eles entendiam e não viram isso. Mas mais tarde lá veio Jesus. Então aqueles sacrifícios eram uma amostra que haveria um sacrifício muito mais importante que teria condições de livrar totalmente a humanidade do pecado. Foi por isso que Jeová inspirou seus profetas a escreverem sobre isso. Então isso para nós é incrível, né? Aquilo que o diabo pensava em fazer, ele não imaginava o que Jeová ia fazer, Jeová fez. E esse sacrifício de Jesus, que Jeová permitiu que ele fosse até a morte, e ele se ofereceu para isso voluntariamente, dá-nos a esperança então, que inclui todos nós, de termos os nossos pecados livres e termos a vida eterna.
Isso, obrigado, irmão Siqueira. Irmã Joelma? Como a humanidade estava sujeita à futilidade, né, a tentativa de agradar a Deus, mas não conseguia por causa do pecado, Jeová foi dando informações para a nação, então, de como seria possível fazer isso. Primeiramente, pelo sacrifício dos animais, e depois, ao longo do tempo, Jeová trouxe vários profetas, os profetas menores na grande quantidade, Isaías, os Salmos, eles falam mais sobre isso. Até o texto citado de Isaías 53, 1 ao 12, ele descreve em detalhes como seria todo o processo de Jesus, como ele seria levado ao abate. É muito bonito de ver essa passagem. E no versículo 11, ele fala que, por meio do seu conhecimento, o meu justo trará uma posição justa a muitos. Então, Jeová mostrou qual seria o final feliz para nós. Nós teríamos a oportunidade de ter o livramento do pecado. Isso mesmo. Como é bom saber disso, né? Como é bom saber que nós, por meio desse sacrifício, podemos novamente nos achegar ao nosso Criador, né? O que Jesus fez para salvar os humanos? Vamos ver a leitura do parágrafo 9. No ano 29, João Batista viu Jesus de Nazaré e disse: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras deixaram claro que Jesus era o descendente prometido. Jesus iria dar a sua vida como sacrifício pela humanidade. Nessa ocasião, ficou ainda mais clara a esperança que Jeová deu para salvar completamente a humanidade do pecado. Antes da pergunta do parágrafo 9, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Capítulo 9, 22, quem gostaria de ler para nós? 9, 22, a irmã Jane. E o 10, do 1 ao 4 e o 12, a irmã Evanúzia. Sim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e, a menos que se derrame sangue, não há perdão. Pois visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viriam, mas não a própria realidade, ela nunca pode, com os mesmos sacrifícios oferecidos continuamente, ano após ano, tornar perfeitos os que se aproximam para adorar. De outro modo, será que não se teria parado de oferecer os sacrifícios? Pois os que prestam serviço sagrado, uma vez purificados, não teriam mais consciência de pecados, mas ao contrário, esses sacrifícios são ano após ano uma lembrança dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. O 12. Mas ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita de Deus. Obrigado às irmãs pela leitura. A pergunta do parágrafo 9, o que João Batista disse sobre Jesus? Irmã Elaine? Ele disse: Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras deixaram claro que Jesus era o descendente prometido que iria dar sua vida como sacrifício para salvar completamente a humanidade do pecado. Isso mesmo. Obrigado, irmã Elaine. E esses relatos de Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, como que nos ajudam a entender isso? Que Jeová ele deixou essa esperança bem clara. Irmã Marina? Então, o texto de Hebreus deixou claro que para o perdão de pecados teria que haver o derramamento de sangue, né? No passado, esses sacrifícios eles eram feitos com animais, mas era algo simbólico, porque os animais eles não poderiam cobrir os pecados de humanos. E isso era algo simbólico em antecipação do que estava por vir, né? Que seria o sacrifício de Jesus Cristo, que ele seria feito apenas uma vez e duraria para sempre. Isso, obrigado. Obrigado, irmã Marina, pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 10.
Quando esteve na terra, Jesus deu atenção especial aos que se sentiam sobrecarregados pelo pecado e os convidou para ser seus seguidores. Jesus sabia que o verdadeiro motivo do sofrimento humano é o pecado. Por isso, ele tentou ao máximo ajudar homens e mulheres que eram conhecidos por serem pecadores. Certa vez, ele explicou isso usando uma ilustração. Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Daí ele concluiu: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele foi bondoso e perdoou os muitos pecados de uma mulher que lavou os pés dele com suas lágrimas. Ele ensinou verdades muito importantes para uma mulher samaritana, mesmo sabendo que ela vivia com um homem sem ser casada. E Jeová até mesmo deu a Jesus a capacidade de desfazer o pior efeito do pecado, a morte, dando a ele poder para ressuscitar homens, mulheres e crianças. Como Jesus mostrou que veio para chamar os pecadores? Irmão Daniel? Então ele mostrou pelas coisas que ele disse e pelas ações que ele teve quando esteve aqui na terra. No Evangelho de Mateus 9, 12 e 13, a ilustração que ele conta deixou muito claro o objetivo dele, né? Ele falou que as pessoas doentes não precisavam de médicos, mas sim aquelas que não estavam bem de saúde, trazendo a condição do pecado, né? Ele falou que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. E sempre Jesus realmente ele estava próximo dessas pessoas para ajudar. No Evangelho de Lucas, ele fala que ele bondosamente perdoou os pecados de uma mulher que lavou os pés dele com lágrimas, né? E aquela mulher não tinha uma conduta muito boa. Também ele ensinou verdades muito importantes para uma mulher samaritana que também não cumpria os requisitos, né, de Jeová, não seguia os padrões de Jeová. Como mesmo mostra o relato de João, fala que ela vivia com um homem sem ser casada. Isso. Obrigado, irmão Daniel. Irmão Adriano? O parágrafo deixa claro que esse chamado de Jesus para os pecadores era para convidá-los para ser seus seguidores, não é? Se a gente pensar, toda a humanidade é pecadora e todos ali teriam a oportunidade de reagir ao convite de Jesus, porque todos eram pecadores. Mas existiam algumas classes em especial que eram deixadas de lado pelas pessoas, e especialmente estas tinham muito respeito pelo Senhor Jesus. Tanto que na citação de Mateus 11:5 fala que Jesus realizou bastante obras, mas em especial o objetivo é que as boas novas fossem anunciadas a essas pessoas. Então, Jesus veio para chamar a estes para ser seus seguidores, mas o parágrafo também mostrou que ele deu atenção àqueles que se sentiam sobrecarregados pelo pecado, ou seja, aqueles que tinham noção da imperfeição e da necessidade que teriam desse futuro Messias, que estavam buscando a esse. E como nós sabemos, foi uma pequena parte das pessoas que reagiram positivamente, mas realmente mostrou quão valiosas elas eram para Jeová e para Jesus. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. O irmão Adriano comentou esse aspecto, né, desses que eram pecadores, que se chegaram a Jesus, né, que Jesus veio ajudar essas pessoas. Irmão Caio? Ainda sobre o relato de Lucas, sobre a mulher que, de acordo com a nota, possivelmente era uma prostituta, achei interessante que, em todo o contexto, que o importante para ser perdoado é o arrependimento sincero. Mas no final, Jesus relata que foi a fé dela que a salvou. Ou seja, o arrependimento e a fé estão juntos. Isso mesmo. Obrigado, irmão Caio. Ainda mais Joelma?
E a gente vê a bondade de Jeová também em outro assunto. O final do parágrafo diz que Jeová deu para Jesus uma capacidade especial, que era de desfazer o pior efeito do pecado. Então as pessoas que acreditaram nele puderam ver isso, puderam como que vislumbrar, né, quando Jesus vai poder fazer isso por toda a humanidade. Então foi amoroso da parte de Jeová, mostrando o carinho que ele tem pela humanidade. Isso mesmo, muito bom. E voltando lá um pouquinho nesse aspecto de Jesus ajudou os pecadores, conforme o Adriano comentou também, os irmãos comentaram, o relato ali diz que Jesus ele não veio chamar os justos, né? Mas existia alguém justo na terra? Quem eram os justos a que Jesus se referia? Se todos eram pecadores, não tinham justos, né? A quem Jesus estava se referindo? E que qualidade então faltava para essas pessoas que era muito importante para Jesus? Irmã Kaline? O relato fala bastante dos fariseus, né? Que naquela época eram considerados como pessoas justas, né? Mas faltava bastante para eles. Eles eram muito orgulhosos, arrogantes. Então eles precisavam realmente ser humildes e aceitar ali Jesus. Isso mesmo. Jesus aprecia muito a humildade, né, irmã Késia? Era irmã Késia, aí atrás. Então, Jesus ele não veio salvar pecadores, ele veio ajudar os pecadores a levá-los ao arrependimento. Por isso, ele se esforçou ao máximo, né, para ajudar tanto homens e mulheres, né, ensinando e perdoando, para que eles fossem... pudesse receber o perdão através da humildade de cada um. Isso mesmo. De forma amorosa e bondosa, né? Muito bem. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Dá para entender porque até pessoas que cometiam erros graves se sentiam à vontade com Jesus. Jesus era bondoso e entendia como essas pessoas se sentiam. Por isso, ninguém ficava com medo de conversar com ele. Jesus elogiava e recompensava as pessoas que tinham fé nele. Assim, Jesus mostrou de modo perfeito como Jeová é um Deus misericordioso. As coisas que Jesus disse e fez mostraram que seu misericordioso Pai ama as pessoas e quer ajudar cada um de nós a vencer a luta contra o pecado. Além disso, Jesus ajudou pecadores a querer fazer mudanças e a segui-lo. Por que humanos pecadores se sentiam à vontade com Jesus? Irmã Mara? Então, Jesus, ele entendia bem o que cada pessoa sentia e era muito bondoso. Por isso, ninguém ficava com medo ou preocupado em estar perto e conversar com ele. Porque Jesus, além de toda a bondade e entender as pessoas, ele chegava a elogiar e recompensava todos aqueles que tinham fé nele. Por quê? Porque Jesus mostrava o modo perfeito que Jeová Deus é. Jeová Deus é misericordioso. E Jeová realmente ama cada um de nós, cada pessoa que existe na terra, e quer ajudar desde a época, há 6.000 anos atrás. Jeová quer ajudar que cada um de nós consigamos vencer esse estigma do pecado, essa coisa ruim da morte. E isso fez com que Jesus ajudasse e nos ajuda hoje a nós querermos fazer mudanças na nossa vida para podermos enfrentar o pecado, apesar de estar em nós, e assim mostrarmos a Jeová o desejo que temos de reconhecer a importância que ele e seu filho têm e o trabalho que Jeová teve e a tristeza de Jeová de ter feito o filho dele vir aqui para resolver esse problema do pecado e da morte. Obrigado, irmã Mara. Obrigado pelo seu comentário.
E isso mostra que Jesus exemplificou muito bem o seu Pai, né? Nós percebemos, conhecemos muito a Jeová por meio de Jesus. E o relato ali de Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, mostra que para Jeová não existe caso perdido, né? Quem gostaria de comentar esse texto para nós? Evangelho de Lucas 5, 27 e 28, irmão Lucas. Foi quando ele fez o convite para Levi ser seu seguidor. Nós sabemos que essa pessoa era uma pessoa, ele era cobrador de imposto, ele enganava as pessoas, ele roubava as pessoas, mas depois que ele passou a ser seguidor de Jesus, ele devolveu tudo, várias vezes mais, então demonstrou assim, um arrependimento sincero, e daquele tempo em diante ele se arrependeu e se tornou seguidor de Jesus. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Israel? É interessante o parágrafo destacar como as pessoas se sentiam à vontade com Jesus, né? Porque, na verdade, Jesus Cristo, ele entendia como as pessoas se sentiam, né? Então as pessoas se sentiam à vontade com ele, porque ele entendia isso, ele era misericordioso, ele demonstrava essa qualidade, né? E ao contrário é verdade, que os fariseus, vendo Jesus dessa maneira, eles resmungavam, né? Aqui o Evangelho de Lucas, aqui, ele destaca no capítulo 15, o versículo 2, que ele acolhia pecadores e comia com eles, né? Mas isso demonstra como que Jesus era acessível e nos ensina também, né? De que maneira nós devemos tratar as pessoas, demonstrar essa mesma empatia, misericórdia, sermos amorosos, entender as pessoas, porque muitas vezes, especialmente os estudantes, aqueles que se achegam à organização, os nossos irmãos, todos nós temos imperfeições, mas como que nós vamos tratar os nossos irmãos e aqueles que se achegam à organização de Jeová? Da mesma maneira que Jesus Cristo e seu Pai, então demonstrar e imitar o exemplo deles. Obrigado, irmão Israel, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 12. Jesus sabia que iria sacrificar sua vida, tanto que, em mais de uma ocasião, ele disse a seus seguidores que seria traído e pregado numa estaca. Ele também sabia que sua morte serviria para tirar o pecado do mundo, assim como João Batista e outros profetas tinham falado. Jesus também disse que, depois que fosse morto, ele atrairia todo tipo de pessoas. Quem tivesse fé em Jesus e se tornasse seguidor dele, agradaria a Jeová. Os que fizessem isso seriam libertados do pecado no futuro. Pensar em todas essas coisas ajudou Jesus a ter coragem e disposição para enfrentar uma morte tão dolorosa. O que Jesus ensinou sobre sua morte? Irmã Regiane? Ele preparou seus seguidores para a sua morte, né? Ele disse que ele seria traído e pregado numa estaca, que a sua morte serviria para tirar o pecado do mundo e que depois que ele fosse morto, ele atrairia todo tipo de pessoas. E essas pessoas que tivessem fé nele e se tornassem seus seguidores estariam agradando a Jeová e assim poderiam ser libertos do pecado no futuro. Obrigado, irmã Regiane, pelo seu comentário. Ainda a irmã Rose? E pensar Jesus em todas essas coisas, os benefícios que ele traria para os humanos, ajudou a ele ter coragem e disposição para enfrentar essa morte dolorosa. Então ele sabia que realmente beneficiaria muitos humanos, porque ele amava os humanos. Isso, obrigado. Muito bom. E é isso que diz o relato ali, né, de João 10, 17 e 18, né? Esse relato mostra que Jesus, ele pensava nessas coisas, no propósito de Jeová e como Jeová o amava, e ele se sentia à vontade, né, para expressar seu amor pela humanidade também, né? Vamos ao parágrafo 13.
Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos. Depois, seus inimigos o prenderam, o insultaram e o acusaram de coisas que ele não tinha feito. Ele foi condenado à morte e sofreu várias formas de tortura. Por fim, soldados o pregaram numa estaca. Tudo isso com certeza causou muito sofrimento a Jesus. Mas alguém sofreu ainda mais: Jeová. Ele precisou controlar seu infinito poder para não interferir e acabar com o sofrimento do filho dele. Mas por que Jeová permitiu que seu filho sofresse e morresse? A resposta está em apenas uma palavra: amor. Jesus disse: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Como Jesus morreu e o que isso nos ensina sobre Jeová? Aqui nós temos também uma imagem que nos ajuda a meditar nesse ponto, né? Irmão Tiago? Realmente não foi fácil. Ele foi traído, né? Foi preso, foi insultado, foi morto como um malfeitor, sofreu formas de tortura, a gente pode ver até na imagem aí. E eu fiquei pensando muito quando eu estava preparando o estudo nesse ponto, né? Jeová controlando o seu poder para não acabar com o sofrimento do filho dele. E tudo isso por amor, amor à humanidade. Até muito do que Jesus sofreu até a sua morte foi cumprimento de várias profecias. E profecias para que pessoas pudessem analisar e terem fé em Jesus Cristo, terem fé no Messias, para que também pudessem ganhar a vida eterna. Mais uma vez a gente vê a demonstração de amor de Jeová e de Jesus Cristo. Isso mesmo. Irmão Júlio? E na imagem estamos vendo Jesus com uma coroa de espinho, machucando sua cabeça, e no fundo algumas cenas que ele viveu, como ter que levar um poste pesado para ser morto. Vimos também ele pregado e sendo chicoteado, e além disso sendo insultado pelas pessoas enquanto passava por tudo isso. Então não dá mesmo para imaginar a dor que Jeová sentiu de ver tudo isso e não poder fazer nada. Teve que se controlar. E isso prova o quanto Jeová nos ama e quer nos ajudar a vencer essa luta contra o pecado. Isso. Obrigado, irmão Júlio. Irmão Siqueira? Jesus sabia que tinha que passar por tudo isso, dar a sua vida a favor da humanidade. E aí isso deu disposição, deu coragem para Jesus fazer isso em obediência ao Pai, a pedido do Pai. Claro que não foi fácil nem para ele, nem não foi fácil para o Pai. E é interessante que na imagem a gente vê que Jesus derramou o seu sangue a favor da humanidade. É interessante que vê na imagem, somente ele derramou sangue, né? A coroa de espinho fez com que o sangue escorresse. Aquele chicote, ele tinha lascas de ossos de ovelhas, de pontiagudas, de modo que quando batia no corpo, o corpo sangrava, como aparece. Jesus, até mesmo pendurado ali, já começou a derramar o seu sangue a favor de todos nós. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 14. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Jeová pelos humanos. Esse sacrifício mostra que Jeová te ama muito. Ele deu o seu melhor e chegou a ponto de passar pela pior dor possível para salvar você do pecado e da morte. Com certeza, Jeová quer ajudar cada um de nós a lutar contra o pecado e vencer. O que o sacrifício de Jesus prova para você? Irmã Rosângela? Prova o amor de Jeová pela humanidade. Imagina você ver seu filho
sofrendo, passando por todo o sofrimento que Jesus passou, e você está vendo aquilo, mas você está fazendo algo pela humanidade que também você ama tanto. Então deve ser uma coisa muito difícil. Eu não tenho filho, mas deve ser algo muito difícil. Exatamente, Rosângela, é muito difícil mesmo. Não, Adriano? A citação de 1 João no capítulo 4, especialmente o versículo 10, lembra que Jeová nos amou primeiro. Jeová preparou todo o caminho para que nós, pecadores, tivéssemos a oportunidade de lutar e vencer os efeitos do pecado através do sangue derramado por Jesus. Então, é algo assim impressionante a gente pensar como lá no Jardim do Éden, Jeová já havia preparado todo esse caminho para nós. Quanto amor, né? O verdadeiro amor. Isso, o tamanho desse amor, né? Por cada um de nós, né? É isso que Jeová quer nos ajudar a vencer o pecado, né? Vamos ao parágrafo 15. Esse presente de Deus, o sacrifício de seu amado Filho, torna possível que nossos pecados sejam perdoados. Mas para receber o perdão de Deus, precisamos fazer algo. João Batista e o próprio Jesus disseram o que temos que fazer. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o arrependimento é a chave para lutar contra o pecado e para ser amigo do nosso amoroso Pai. Mas o que significa se arrepender? E como isso vai nos ajudar a lutar contra o pecado? O próximo estudo vai responder a essa pergunta. Agradecemos, irmão Renan, muito obrigado por sua leitura, nos ajudou muito aqui no Bom Entendimento. Agradecemos em nome da congregação. O que precisamos fazer para que nossos pecados sejam perdoados? Laurinha? O arrependimento é a chave para lutar contra o pecado e para ser amigo do nosso amoroso Pai. Isso mesmo, obrigado, Laurinha. Esse é o segredo, né? Arrependimento. Essa é a chave para estarmos ao lado de Jeová, para nos aproximarmos de Jeová. Queremos então arrepender dos nossos pecados, né? Agora, qual é a sua resposta? Que esperança Jeová deu a humanos pecadores? Irmã Natália? Então, Jeová prometeu que haveria um descendente que seria usado para salvar os humanos, e esse descendente esmagaria Satanás e resolveria todos os problemas que começaram lá no Éden. Obrigado, irmã Natália. O que os sacrifícios de animais exigidos pela lei mostravam? Irmã Delaine? Aqueles sacrifícios mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante. E Jeová até inspirou os profetas a falar sobre o seu descendente prometido, né? Que Jeová daria a vida do seu filho em sacrifício da nossa. Obrigado, irmã Delaine. O que Jesus fez para salvar a humanidade do pecado? Irmão Oswaldo? Ele deu a sua própria vida, né, seu sangue, né, para salvar a humanidade do pecado e da morte. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oswaldo. Assim nós conseguimos entender um pouquinho, né, do tamanho do amor de Jeová, de Jesus, por cada um de nós, né, por mim, por você. Jeová sacrificou o que ele tinha de melhor, né, seu Filho unigênito, em nosso benefício, né, em benefício de cada ser humano aqui na terra, né. Jeová viu seu filho sofrendo tanto e permitiu que isso acontecesse para que nós pudéssemos ser livrados do pecado. Jesus se dispôs a sair da sua posição no céu e a vir se tornar um humano e passar por todo esse sofrimento, mostrando assim o tamanho do amor que ele tem por nós também, né?
E qual o tamanho do nosso amor por Jeová e por Jesus? É isso que nós precisamos nos perguntar, né? Queremos dar o nosso melhor a Jeová e a Jesus também, mostrar a nossa gratidão, né? Por tudo que eles fizeram por nós. E como nós vimos nesse estudo de hoje, a maneira de fazer isso é por nos arrepender dos nossos pecados, né? Mostrar arrependimento e continuar fazendo a vontade de Jeová, sendo leal a Ele, né? Se fizermos isso, nós vamos alegrar o coração de Jeová e vamos continuar fazendo o nosso melhor em servir a Ele. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui nessa consideração. Agora nós chegamos ao final do nosso estudo e queremos convidar a todos aqueles que puderem a ficarem em pé para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico número 18, Obrigado pelo resgate. E após o cântico nós convidamos o nosso irmão Davi para nos representar aqui em oração.